Estamos começando mais um programa Saúde Master aqui pela nossa querida TV Master. Todos podem nos ver nos canais 20 e 520 da NET em HD, ou então, como sempre digo, para o mundo inteiro pelo endereço tvmaster.tv. Nós estamos continuando a nossa série, né, dos grandes médicos com as suas especialidades. E hoje eu estou trazendo aqui ao Saúde Master um médico que ele, na verdade, é pernambucano, mas ele vai tratar aqui de uma plataforma que vocês vão ver que interessante no âmbito da autenticidade. Quando a gente fala em atestados médicos, infelizmente, no Brasil, a gente vê muito, né, as notícias aí se espalham de atestados médicos falsos. E isso é lógico, isso causa um dano muito grande ao país, também no lado financeiro, né, evidentemente. Além que as empresas muitas vezes perdem toda essa linha em relação ao funcionário e essa verdade, essa autenticidade. A plataforma que nós vamos falar hoje está bem na linha do programa, ou seja, na linha de saúde, na linha tecnológica, que ajuda e causa justamente essa vericidade, ou seja, de um atestado que é tirado para sabermos se o atestado é verdadeiro ou falso e, logicamente, validá-lo. Eu estou hoje aqui com um médico que, inclusive, é cirurgião, é médico também do trabalho, que é o doutor Eduardo Pires. Doutor Eduardo, seja bem-vindo aqui aos programas Saúde Master. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar sobre a minha plataforma, a nossa plataforma, que é exatamente para solucionar um dos grandes problemas que nós temos, o Brasil tem. Porque fraudes com documentos médicos, eles chegam a comprometer 20% dos documentos médicos que chegam na empresa. Isso na estrutura privada. Na estrutura pública, chega a 40%. Então, imagina o que é a produção em cada, vamos dizer, grosseiramente, num público de 100, 40 como índice, para dizer que está faltando. Então, isso é um problema muito grande. E o que é que acontece? A nossa ideia, eu sou médico do trabalho, mas desde o início da minha formação, eu sofri muito porque nós identificamos documentos médicos que não são verdadeiros, né? São fraudulentos, chegam para você e você não tem ferramentas, ou não tinha ferramentas para validar essa informação. A história do atestado, ela começou exatamente quando eu recebo atestados médicos de meus irmãos, né, de um dos meus irmãos, que eu sei que ele não mora na cidade, e nessa ocasião eu vi, como é que esse documento é um documento do meu irmão, não mora aqui, eu recebo. E nessa ocasião eu liguei para ele, recebi na outra empresa também, não só o documento, mas chamei os funcionários e eles disseram que foram medicados por esse profissional, entre aspas. E aí tomei os boletins, fui no conselho. O conselho, infelizmente, ele não tem força de polícia, então ele não faz nenhuma outra intervenção. Então eles disseram, olha, nós vamos informar a Polícia Federal, mas não passa disso. A estrutura que é da polícia mesmo diz, olha, isso não é nossa prioridade, porque a nossa prioridade são cheques, são outros controles. Então, para que a gente tivesse sucesso e pegar esta pessoa, eu liguei para o hospital onde a pessoa se passava para o meu irmão, falei com um delegado amigo, e ele mandou um agente que o flagrou, foi orientado, inclusive, contou a história. E ele disse, então, vou ir medicar e vou dar uma dispensa de tantos dias, e na hora que ele ia prescrever a medicação, ele foi preso. Então, essa é a história que a gente começa. E a nossa história, quando hoje eu falo de aplicativo, é uma coisa que todo mundo tem, aplicativo de transporte, aplicativo de banco, mas em 2013, como eu falava disso, era um problema a mais, porque como funciona o nosso sistema? Simples. O nosso sistema, na hora que eu emito um documento médico, e eu falo atestados de declaração de atendimento, mas a ideia são outros documentos também, eu emito esse documento, e esse documento, ele sai com uma codificação, um QR Code. Esse QR Code, ao se baixar um aplicativo,
Então, nós baixamos o aplicativo e automaticamente validamos essa informação. E eu obrigo que haja, de fato, uma transparência no processo. O médico sabe que emitiu, o paciente recebe e também sabe que emitiu. Só que tem algumas vantagens aí, né? A nossa plataforma, ela também informa para o cidadão o documento. Então, ele também fica guardado na sua caixa de e-mails o seu documento, né? E aí ele também pode fazer uso da forma que ele quiser, avisar para a sua chefia, não ter que se deslocar de uma cidade a outra para poder, e manda e diz, depois eu chego com o documento original. Então, esse é um outro lado. O médico fica também com seus controles e tem uma grande força essa minha plataforma, que imagina que eu sou médico, o senhor é médico, um outro colega é médico, dentro de uma mesma estrutura hospitalar, eu faço os meus atendimentos, o seu, dele, e aí o diretor médico, ele vai ter em tempo real, porque o documento é em tempo real, né, basta estar em acesso à internet, ele vai ter naquele hospital o perfil daquela unidade. Imagine isso em tempo real. Entendi. Doutor, eu noto, né, basta irmos na internet e vamos observar as várias e várias notícias de atestados falsos e um compromisso, creio eu, hoje com os cidadãos de bem, é justamente procurar soluções para constatar essa autenticidade. Quando eu tive, lógico, pesquisando, como sempre faço, a plataforma, né, que o senhor desenvolveu, eu notei muita consistência nela, né, na checagem dessa documentação. Eu creio, doutor, que nessa sua, vamos dizer assim, essa militância, no caso, como médico do trabalho, o senhor deve ter se deparado naturalmente com muitas situações de atestados falsos, não é, doutor? Muitas situações. Algumas coisas muito... A mais... que eu acho que foi mais grosseira foi quando eu, na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, falando sobre esses documentos, me chega um colega que levanta, e falando sobre isso, ele levanta e diz assim, e eu que recebi um atestado meu, sem ter sido ele. Ou seja, é muito comum situações dessa. E qualquer médico fica vendido dentro do propósito. Uma coisa muito forte que pode ajudar a sociedade, mas que precisa... O que é que acontece? Do mesmo jeito que eu gero dados epidemiológicos para a gestão pública, pelos documentos médicos emitidos por todos os profissionais de saúde, o médico, o odontólogo, então eu começo a ter história de saúde, da mesma forma, a empresa que, ao validar esse documento, ele também vai ter todo o histórico de afastamento daquele paciente. Vai conhecer de todos os pacientes, todos os seus funcionários. E aí a saúde do trabalhador daquela empresa, ela pode também pensar em ações preventivas para intervir no processo e evitar o adoecimento. Então, a plataforma vai desde o paciente, o médico, a instituição de saúde, a estrutura que valida e a própria empresa com um cunho geral. Porque, assim, na hora que eu sei que no meu ambiente daquele local tem uma UPA que atende as patologias de gastroenterite, de pneumonias e coisas desse tipo, e os atestados que chegam para mim não são por essas origens, mas são de dor lombar, isso, aquilo, outro, eu posso ver que eu me destaco e provavelmente é o meu processo que está levando ao adoecimento daquele público. Então, o médico que, ao validar, ele vai perder muito menos tempo, porque hoje, uma das coisas que a gente faz na nossa atividade como médico do trabalho é receber documentos médicos para verificar se é verdadeiro, se é falso. Isso perde muito tempo, não se tem ferramentas para isso, e a partir do momento que você tenha dados consistentes da doença da região e as doenças suas, então o gestor de recursos humanos, o médico de trabalho, e a empresa, ela vai ter mais tempo e vai sobrar um pouquinho de dinheiro, porque vai pedir fraudes que geram demandas trabalhistas e todas as outras situações. Não resta dúvida, doutor, que é uma plataforma valiosa, né, para que as empresas, ou seja, o sistema de saúde como um todo, possa ter esse acesso. Eu me lembro, doutor, como uma pessoa também de tecnologia que sou,
Eu me lembro que há 12, 13 anos atrás, eu já trabalhava em algumas ações com o QR Code. Você note agora que são muitas, né, as empresas que passam a trabalhar com naturalidade. E isso é muito importante na checagem. Eu queria até que o Juninho, por favor, quando o doutor agora for explicar, falar um pouco sobre a sistemática do código QR, que nós temos algumas imagens que vai justamente validando toda essa história. Eu queria que o senhor falasse sobre a presença do código QR na sua plataforma, doutor. A coisa começou, nós precisávamos ter uma imagem que traduzisse, porque uma das sacadas importantes do meu sistema, e é o que existe na maior parte, não é só dizer que é verdadeiro ou falso. No nosso código, nós temos os dados gerais do atendimento, local, dia, hora, quem é o profissional, a que horas foi atendido, a doença, o tempo de afastamento. Então, cada uma dessas situações servem para dar uma força para a constatação de que aquele documento é verdadeiro, entendeu? Então, a pessoa... Porque o nosso cidadão, ele não tem preocupação em dizer um CID, um Código Internacional de Doença, dizer que ele tem uma dor de cabeça, ele não tem. Agora, as pessoas de má fé que procuram utilizar um código diferente para ver ganhos, porque ainda vivemos na ideia de que é sempre bom ter vantagem, né? Então, essa é a ideia ainda que o brasileiro paga um preço muito alto, a mentira faz parte da cultura, é engraçado. Então, na verdade, isso é uma forma de deixarmos mais pobres nas informações. Então, a vida toda eu fiz programas de prevenção de doenças com base nos CIDs que vinham e nunca batia, porque muitos não eram verdadeiros. As pessoas dissimulavam. Então, hoje, a vantagem, a sacada, a grande start do processo é que o nosso código QR Code tem todas as informações, só que só quem sabe essas informações sou eu ao validar essas questões, né? Alguns estados preocupados com isso, por exemplo, o Distrito Federal, ele já tem projeto de lei e já tem lei regulamentada para obrigar os profissionais todos de saúde a emitirem através de uma plataforma autêntica, segura, que dê essas garantias ao cidadão, a garantia à estrutura pública, a garantia às empresas e ao empreendedor. Então, essa é a grande sacada do código, né? Que permite que você faça várias interferências e possa ser constatado em cima dessas informações. Eu sempre digo, doutor, para o nosso grande público do Saúde Master, que os crimes eles têm se aperfeiçoado, sim, mas temos que entender e sermos positivos. Eu sou uma pessoa que penso muito positivamente. A gente tem que entender também que existem as plataformas, como o caso dessa plataforma desenvolvida pelo senhor, que tem justamente combatido esse tipo de delito. Eu até olhei, doutor, até parabenizar, como sempre faço, o site, o Instagram, e eu capturei um vídeo de 2 minutos que eu vou pedir que o Juninho mostre a nosso público para que venham a entender ainda melhor o funcionamento da plataforma que atesta, vamos dizer assim, documentos falsos, e a partir daí ele valida de forma para que o profissional passe a ter toda a tranquilidade e as empresas no ambiente de trabalho, no ambiente de saúde. O atestado médico é um direito previsto por lei ao trabalhador desde 1943. Serve para justificar e ou abonar as faltas do empregado ao serviço por motivo de doença ou acidentes. O problema é que atestados médicos têm sido falsificados e usados para fins ilegais. Esses atestados médicos falsos causam prejuízos às empresas devido ao aumento do absenteísmo e abalam a credibilidade de instituições de saúde e médicos que tiveram seus nomes indevidamente usados. Diante de tantos casos de fraude, como ter certeza de que atestado médico é autêntico ou não?
Para combater o problema, os profissionais de saúde e as empresas agora têm um aliado: o atestados.med.br. O atestados.med.br é um sistema integrado que monitora a emissão e a utilização de atestados médicos. Com esse sistema, a certificação do atestado passa a ser feita online, site e aplicativos para iPhone, iPad ou Android. O funcionamento é simples. O médico ou profissional de saúde emite o atestado pelo sistema atestados.med.br. Todo atestado gerado pelo sistema possui um código único. Uma via impressa, carimbada, assinada pelo profissional e entregue ao paciente. O paciente entrega o documento ao empregador para efeito de abono de sua ausência. O empregador verifica a autenticidade do documento por consulta ao site www.atestados.med.br ou pelos aplicativos para iPhone, iPad ou smartphones Android, já disponíveis na Apple Store e Google Play. Basta apenas conexão com a internet. Todos os dados podem ser conferidos. Atestados.med.br. Os benefícios são muitos. As empresas podem diminuir o índice de absenteísmo e a possibilidade de processos trabalhistas decorrentes de atestados fraudulentos. Além disso, o sistema conta com relatórios que auxiliam na gestão efetiva da saúde de seus colaboradores. Os hospitais, clínicas e outros serviços de saúde podem impedir o uso de seus formulários por pessoas não habilitadas e ainda fazer a gestão efetiva dos documentos médicos através dos relatórios do sistema. Já o paciente garante que o emissor do atestado é de fato um profissional de saúde. Também pode acompanhar seu histórico de afastamento médico pela internet a qualquer hora. Entre no site atestados.med.br e saiba mais. Todos notaram um vídeo bastante esclarecedor, não é, doutor, sobre essa plataforma maravilhosa, né? Eu sempre fico muito satisfeito quando a gente vê nesse grandioso Brasil que há pessoas preocupadas em fazer o correto. A gente nota, né, e observa tantas notícias tristes no dia a dia. Eu tive pesquisando os valores que, vamos dizer, que o Brasil perde, né, mensalmente, até com os atestados falsos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. Em primeiro lugar, os números que se tem, eles não são consistentes, né? O que a única análise real que existe publicada é que foi que exatamente a que gerou um projeto de lei em Brasília, porque em 2014 os servidores de Brasília gastaram 427 milhões com atestados de má procedência. E 427 milhões são muitos milhões que dá para fazer muitas casas, dá para fazer estrutura pública melhor de atendimento à saúde. Então foi feita essa lei, esse projeto de lei da Sandra Fará, que foi a deputada distrital, e foi assinado pelo governador, que não deu tempo, vamos dizer assim, de fazer a coisa acontecer. E hoje eu espero que nesse novo governo venha a ser feito essa intervenção. Então, a maior parte das estruturas públicas, recentemente o Paraná, mas o São Paulo já tem projeto de lei, Mato Grosso, Espírito Santo. Espírito Santo recebe 30 mil atestados falsos por mês. Só que as pessoas precisam entender que o empresário que paga isso. Então, ele normalmente paga o plano médico. O plano médico também não, de forma geral, não tem tanta transparência com ele, porque eles mesmos dizem da sinistralidade. Então, na hora que você vai renovar um plano, ele diz, olha, você gastou a mais 10% da sinistralidade, era para ter 4 mil consultas, o senhor teve 4.400. Mas quem é que deu essas informações? Parte deles mesmos. Então, é difícil. Então hoje, os empresários precisam exigir uma transparência maior dos planos de assistência médica, que os documentos médicos, os atestados de atendimento, eles tenham uma certificação e que permitam que eles validem, que eles controlem a saúde, inclusive para ter números e intervir preventivamente na saúde do trabalhador. Hoje os atestados chegam e recebe, faz o número que faz. Eu, como médico, recebo, faço a minha planilha, digo, eita, dessa vez foram muito atestados de entorse no tornozelo. Será que são as escadas daqui? Mas na prática não tem escada, é rampa, não é. Mas
entendeu? E algumas já dizem, não, foi no trajeto. E aí a gente fica vendido, o médico profissional de saúde, a empresa paga o preço da Previdência Social, aumenta os gastos com os seguros por causa dos acidentes, né, os seguros de acidente do trabalho, o SAT. E aí você perde todo um comando, ainda sem falar nas demandas trabalhistas que geram muitos prejuízos para as empresas. Então isso é uma situação que precisa ser repensada pelos empresários, repensada pelos médicos do trabalho, que eles procurem conhecer mais sobre as tecnologias que já existem, pensando no melhor para a saúde do trabalhador. Entendi, doutor. Um ótimo esclarecimento. Nós temos, doutor, uma interação aqui muito interessante, não poderia ser diferente, com as nossas redes sociais, né? Esse é o nosso 11º programa, nós estamos com menos de 3 meses do programa Saúde Master. Eu vou fazer algumas colocações aqui que, na verdade, já estão praticamente respondidas dentro do contexto desse programa de hoje. Nós temos aqui a Júlia Albuquerque, obrigado, Júlia, do bairro do Bessa, aqui em João Pessoa, que ela faz uma colocação. Ela diz, o governo Bolsonaro, que lida tanto com os argumentos ligados com a violência, né, do modo geral, deveriam adotar urgentemente a plataforma do doutor Eduardo. Eu gostaria muito, né? Hoje ele já tem conhecimento dessa minha plataforma, os últimos ministros de saúde já têm, os técnicos conhecem, mas tem todo um caminho ainda aí para ser analisado, aprovado. Inclusive, é importante que eu diga que isso é uma patente. Então, como há uma patente, não dá para copiar. Já existem pessoas que estão fazendo um uso semelhante. Não estou preocupado com essa questão. Mas é importante que as pessoas entendam que como isso aí já está no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, ou seja, qualquer documento médico que tenha código de barra e códigos de QR Code que possam ser validados e que gerem dados epidemiológicos, essa é a ideia do meu contexto. Qualquer um que fizer está copiando. Então, mas hoje o governo Bolsonaro tem conhecimento. Eu também apresentei ao doutor, um deputado também do base, governo, né? da base deles, para que eles pudessem me ajudar a levar essas informações para o ministro. Então, eu espero que eles realmente estejam atentos a essa necessidade do público, porque o que é que acontece? Primeiro que o Brasil precisa, os empresários que empurram esse país precisam. E isso ele precisa porque a Previdência Social é uma das maiores vítimas de documentos fraudulentos que chegam. Então, hoje, nosso presidente está preocupado em ver quais são os que já são beneficiários e estão lesando o país, mas continuam entrando. Então, ele precisa fechar essa porta, fazer com que toda a estrutura das UPAs, das estruturas públicas, e haja uma lei que obrigue a nível nacional a emissão desses documentos por uma plataforma como essa. Então, isso é uma verdade, espero que Papai do Céu a ouça e que o governo possa atender aos nossos pedidos e nossas observações. É verdade, doutor. Nós estamos quase no final, eu sempre costumo dizer, o tempo aqui passa rápido, principalmente numa matéria tão interessante, mas aqui eu vou aqui responder, foi uma pergunta praticamente direcionada dentro do que falamos hoje, o Marcos Gouveia do Catolé, um bairro lá da nossa cidade, lá da minha cidade, de Campina Grande, né? E ele diz desse jeito, Fábio, posso lhe chamar de professor? Lógico, assim, eu prefiro até ser chamado. Aí ele diz, você não acha que essas quadrilhas que cometem crimes aí pelo Brasil afora, eles estão um passo à frente das pessoas que querem o bem? Já que ela direcionou, eu vou responder, doutor, assim, eu sempre vou voltar a repetir, nós não podemos desistir nunca dessa busca pelas coisas realmente verdadeiras. A gente sempre costuma ouvir, e isso é verdade, a notícia negativa, ela toma uma proporção grandiosa, mas não é por isso que não hajam, como estamos vendo aqui no programa de hoje, pessoas, empresas que
estão com o compromisso de melhorar esse Brasil. E nós temos que ter esse pensamento positivo, esse ideal, eu digo sempre, independente de governo e de pessoas, pensando no bem comum. O senhor não acha, doutor? Claro. A minha preocupação é proteger a sociedade. Eu digo sempre que eu sou médico preocupado com a saúde do meu trabalhador. As empresas também estão preocupadas com isso, mas elas não têm como saber de fato quais os motivos de adoecimento, porque chega 1/5 dos documentos de formas fraudulentas. Então, como é que eu vou fazer? A gente fazer um estudo e chega lá e não é aquela verdadeira, você fica malhando em ferro frio. Então, essa que é a ideia. Mas o bem sempre vence o mal. Doutor, eu fiquei, como sempre digo, muito contente, muito grato. Obrigado. O senhor se deslocou aqui da nossa cidade aí, né, do Recife, né, lá em Pernambuco, e foi muito importante a informação que o senhor levou, que nos trouxe aqui nesse programa de hoje no Saúde Mais. Eu deixo o senhor à vontade para justamente o senhor falar dos sites, dos indicativos, aonde as empresas, os profissionais de saúde podem, por exemplo, ter acesso a essa plataforma. Diretamente no site, né? Ou entra com o nome globalsafemed.com.br, que foi uma sugestão dada de um prêmio que eu recebi no Disruptive Crush, porque nós fomos o primeiro lugar em 2014 do Startup Brasil. Ganhamos o prêmio e chegaram e mandaram trocar, porque eu usava o nome Atestados, que também funciona, atestados.med.br, mas atestados é língua portuguesa, e esse problema não é só da língua portuguesa, muitos países precisam. Então, entrando diretamente no site, ou através do meu e-mail, eduardopires@atestados.med.br, eu teria o maior prazer em retomar os contatos, também diretamente na página. Mas eu vou agradecer, muito obrigado pela sua oportunidade de falar, Fábio, dessa plataforma, com o intuito de ajudar os órgãos gestores a ter números reais e que possam promover a saúde através dos dados epidemiológicos e as empresas terem uma grande economia com os dados para proteger a saúde do trabalhador. Tá? Muito obrigado. Bem, muito obrigado também, doutor Eduardo. Nós estamos encerrando mais um programa, né, Saúde Master aqui pela TV Master. Só um lembrete, nós estamos agora em 2 horários. Você pode ver mais esse programa de extrema qualidade, o Saúde Master, nas quartas-feiras, às 22 horas, às 10 horas da noite, ou então nos sábados, às 18h30, ou seja, 6h30 da noite. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até um próximo Saúde Master.